Olá, boas noites, que tal? Pois mira, passo por aqui porque quero compartilhar contigo um vídeo hoje que está um pouco distinto de todo o que tu has visto hasta hoje em meu canal. Pero eu que quisiera compartilhar sinceramente o dia de hoje é uma experiência personal minha, pero a la vez também o entendimento da qual eu he sacado dessa experiência. Sweat coming through my shirt. Keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would Bueno, o not primeiro que do. quero compartilhar é uma situação que, bueno, eu llevo vivendo nos últimos meses. Bueno, o primeiro é um projeto, que é esse projeto que tu conheces aqui, se chama Hazte Livre, e esse projeto que eu llevo trabalhando já há vários meses para poder levar ao máximo, bueno, o máximo que está em meu alcance de entendimento sobre o que é a dependência emocional, o que realmente é a independência emocional e que utilidade tem isso em tu vida. Pero lo que quisiera compartir hoy es una experiencia personal mía sobre ese propio proceso de independencia emocional. Entonces, lo primero es que antes de grabar ese vídeo, yo sinceramente no sabía ni que iba a grabar. Pero sí, lo que me di cuenta es que tenho que venir aqui também, delante dessa câmera, e poder compartilhar com vosotros o que é minha própria experiência nesse processo da búsqueda da independência e da manifestação dela. Porque todos nós primeiro buscamos as coisas dentro de nossa mente, o que creemos que pode ser, o que realmente ideamos o que pode ser, para depois ir à realidade e poder manifestá-la. E claro, nesse processo entre o que tu pensas, o que tu desejas, entre o que tu haces e o que tu logras, existe uma coisa que nós conhecemos como tempo, sim? E de hecho, eu levo já vários meses compartilhando com vocês aqui em redes distintas, tanto em YouTube, que sai por onde estás vendo agora, como outras redes, não? Pero o mais importante para mim é poder chegar às pessoas que realmente quizá tenham a necessidade do entendimento dessa informação. Então, a experiência personal minha ha sido no sentido de poder sentir o que é essa motivação de falar desse tema e poder compartilhar com palavras, seja não só palavras, uma mirada, ou simplesmente transmitir esse mensagem de uma forma que chegue a tu coração ou hasta a tu vida dentro de tus necessidades. Pero claro, como eu sou ser humano, também tenho necessidades, também tenho uma realidade em la qual também tenho que fazer frente à minha própria realidade. Então, essas últimas semanas he vivido situações em las quais me he encontrado desanimado, em algumas ocasiões creía que tinha que fazer algo e de repente quando me veía já havia passado esse algo e como não havia nem posto a atenção no que se entendia que haver hecho. Então, o que quero trazer para ti aqui é a parte real dessa informação, de que quero que tu sepas que por mais informação que eu esteja compartilhando, quero que sepas que a parte da realidade em tu vida, em minha vida, em nossa vida, tu vas encontrar dificuldades. Há momentos que tu vas conseguir dar 5 passos hacia adelante e há momentos que igual tu não consegues levantar-te. Pero a coisa está em que não tienes que dar mais força do que tienes. Se tu te caes, não dê mais força por la caída, pero sim dê força para levantar-te. Se tu não logras, não dê força por la dificuldade que estás tendo, pero sim o que significa isso do que estás vivendo. Então, esse aspecto, porque é uma das coisas que eu he sacado como conclusão essas últimas semanas, não? Porque há vezes que nosso personagem, que é esse personagem que quizá tu, como eu, todos nós temos, é um personagem que se cria, as pessoas veem no que eles interpretam de ti, não é quem eres realmente. E o que eres, tu vas descobrindo, vivendo dia a dia. Não? Então, quando eu falo aqui de vida emocional, eu quero que tenhas em conta, e eu sou consciente, que nós temos uma vida real. E essa vida real vamos encontrar situações de problemas, situações de incertidumbres, situações na qual tu não entendes, situações na qual tu encontras realidades que algumas vezes sobrepõem ideias que quizá tu creias que tinhas clara, sim? E não passa nada, porque o mais importante está em que tu te reconozca a tua identidade. E a identidade é algo que vai cambiando também. De hecho, se nesse momento tu estás com um projeto, ou quizá com uma situação de uma relação, ou quizá com um câmbio de país, ou um câmbio de trabalho, esse é o momento que tu identidade está tomando significado por la realidade que tu estás vivendo, porque tu identidade depende muito de tus desejos. Então, eu me abri hoje venir aqui a compartilhar contigo
Justamente porque uma das partes de minha identidade está em meu desejo de poder compartilhar contigo essa informação de forma íntegra, real e que pueda chegar não somente a tu entendimento, mas também a tu coração, que tu sepas que somos humanos, somos imperfeitos e que estamos todos aqui buscando melhorar-nos, e melhorar conlleva não ser perfeito, melhorar conlleva ver onde estão as debilidades para que tu puedas realmente ir a tu melhor versão, ¿sí? Então, o que passa? Eu quisiera falar, por exemplo, minha experiência sobre o que he percebido, não, essas últimas semanas, emocionalmente em mim mesmo, não? Porque supostamente há vezes que uno pode cair na exigência de estar sempre ao serviço, à altura, não? De dar o melhor, de ser o melhor, a las comparações, porque é uma coisa muito real, não? No sentido de que há vezes que quizá uno se compara com condições que são melhores, não? Ou até mesmo se compara com condições que são piores para que uno se sinta bem. E quando uno se compara com algo que é melhor, igual se pode sentir mal, ou, a la vez, se pode estimular, ou se uma pessoa se compara com alguém que está pior, pode se sentir melhor por la desgraça dos demais, ou também pode estar agradecido por estar onde está. Pero esse fator vai depender muito em qual o nível de madurez que tens com tus próprias emoções, qual o nível de integridade, de sinceridade que tens contigo. Então, eu me he visto com uma situação na qual estava desanimado e até um ponto de chegar a pensar que a informação ou a qualidade da informação que eu posso estar compartilhando não tem valor, sim? Um pouco quitando importância e valor de si mesmo, não? E que em algumas vezes pode ser que uno caiga no drama, não? Dizer que estou perdendo tempo, não se pode, e uno cai e se queda caído. E volto a dizer, o problema não está em cair. O problema está em manter-se caído. Quando começas a alimentar, a retroalimentar ideias negativas ou sentimentos negativos, de que podes passar por um momento, que todos nós somos humanos e há momentos que igual tens uma bajona, que é natural. Pero o problema não é ter a bajona, é quedar aí abaixo, ¿sí? Então esses sentimentos lo he provado, pero isso me ha llevado a ter que reevaluar. E é interessante porque, por exemplo, eu comparto muito com minha hija, ¿no? Que é o que me apoia muito nesse projeto, de hecho é essencial nesse projeto, e ela é uma das pessoas também que em muitas ocasiões me anima, que me diz coisas que, venga pá, estás fazendo bem, que estás fazendo bem, vamos seguir fazendo, não? Como eu também, em muitas ocasiões, hago com ela, pero ela ha cumprido uma função importante nesse processo, não? Porque há vezes que nós creemos que podemos ter uma informação e com isso já temos, mas nós temos valor porque compartimos. Se não compartimos, vale? E temos que aprender não só a compartilhar o bueno, também temos que compartilhar as debilidades. Por quê? Porque elas são as que vamos poder transformar para transformar em fortalezas, sim? Porque se só as fortalezas foram só de coisas fortes, realmente não são fortalezas, em verdade. Podemos estarmos construindo uma torre de Babel, como dizer, construir uma torre de açúcar, vem uma chuva e te derrumba. Então, também ter a capacidade de observar tus debilidades, de reconhecê-las, de ver esse estado anímico baixo, que não passa nada, todos nós outros estamos aqui para melhorar. De hecho, uma das coisas que a mim me ajuda muitíssimo e me ha ajudado essas últimas semanas ha sido um compromisso de fazer uma leitura, por exemplo, de alguma sabedoria, que nesse caso, por exemplo, existem centos de miles fontes distintas, podem ser sabedoria espiritual ou de sábios que han existido, não? De culturas distintas. Há diversos deles que posso dar como exemplo. Um, por exemplo, é Confúcio, que me encanta, não? Ou sabedorias, por exemplo, leituras que podem ser desde a Bíblia a outros livros, não? De sabedorias místicas ou espirituais, que há muitíssima sabedoria detrás de tudo isso. Então, esses tipos de compromisso que tu te haces contigo mesmo são o que vão nutrir. Por quê? Porque se nós temos como referência só me sinto bem, estou bem, isso também pode ser muito perigoso, porque igual que estamos bem, podemos estar mal, mas o que é que nos vai dar a possibilidade de levantar-nos, não? De hecho, é interessante porque há uns dias eu escutei uma classe com um professor meu que ele dizia: como pode ser que uma âncora, não, uma âncora de um navio, uma coisa tão pequena pode ser que um navio tão grande se mantenha sem sair do lugar?
Então, se há vezes que nós podemos ter situações de âncoras, que são estados de pensamentos emocionais que nos permitem navegar e nos deixam ir parado. Em câmbio, também podemos ter situações, por exemplo, que são ventos que nos levam a navegar com muitíssima velocidade, entende? Que os ventos tampouco tu los puedes atrapar, tu puedes utilizá-lo a tu favor. Então, esse exemplo da âncora e do vento, algumas vezes, por exemplo, uma âncora pode ser algumas vezes pensamentos negativos que uno pode entrar dentro e entrar em um bucle e se queda como uma âncora. Ou algumas vezes mesmo companhias de pessoas ou situações que as pessoas atuam como âncora em tu vida, e se tu referência solamente são tus pensamentos ou tus emoções, te quedas aí totalmente preso, sem poder navegar nesse oceano maravilhoso que é a tua vida. Em câmbio, também existem situações, pessoas, sabedorias, como livros ou até mesmo referências de pessoas que han existido há milênios, que atuam como ventos, que te impulsam a poder ir nesse oceano da vida e que tu marcas a direção, pero esses ventos que são pensamentos, experiências ou muitas vezes mesmo palavras de pessoas que te animam, que levam hacia adelante. Então, para que tu tenhas tu vida emocional fortalecida, não tens que ter só como referência se eu entendo o que sinto, eu sei o que sinto. Não, tens que também ter uma nutrição. De hecho, eu suelo sempre dizer que em este livro buscamos sempre utilizar com a base da coerência, que é a inteligência intelectual, porque é necessário entender o que tu estás estudando ou entender, utilizando tu lógica para compreender o que quizá estou dizendo aqui ou o que podas ler, não? Também existe a inteligência emocional, saber o que tu estás sentindo, como estás atuando com o que sente, pero sobretudo o que vai cerrar todo é a inteligência espiritual, que é a capacidade de transcender, de saber que esses dois níveis do intelectual e do emocional é uma parte importantíssima, por lo tanto não é todo tampouco, porque a parte espiritual é transcender e saber que existe algo muito mais allá. De hecho, a própria palavra, como eu estou falando aqui, que tem uma vibração, não? Então, quando tu repites palavras de pessoas que han vivido, han sido sábias, pessoas que han manifestado nesse mundo um potencial, uma capacidade, tu estás traindo essa vibração à tua vida, sendo presente. Quando tu hablas com tus próprias palavras, essas palavras sábias, tu estás aumentando a vibração, não? Então, essa é uma parte mais espiritual. Por quê? Porque transcende não só a tua lógica, não só o que sientes, mas também acedendo a essa informação que é muito mais transcendente. Então, para mim, se eu resumo essa experiência que eu te dije antes, é que todo o que é o crescimento emocional, o que é tu liberdade emocional, que passa por esse entendimento intelectual, porque se não entendes o que estou dizendo, claro, nada dessa informação vai ter esse significado. Todo isso, tanto o emocional quanto o intelectual, só vai ter sentido se tens um compromisso realmente de nutrir tua essência, tua vida espiritual, vale? E espiritual não quer dizer que tu tens que ser místico ou ter uma religião, é simplesmente saber que não somos solamente o que pensamos, não somos solamente o que sentimos, somos também o que nós outros projetamos e que alimentamos, que muitas vezes há muitíssima informação que tem grande valor de vibração, que te pode levar, que te pode alimentar a um passo e que, sobretudo, vão ser úteis nesses momentos que parece que tu não podes, que parece que não tens essa capacidade, ou parece que tu, por mais compreensão lógica que tenha dessa informação que eu te comparto, há uma outra parte que realmente é necessária, que é alimentar essa vibração, seja por afirmações, seja a tua própria palavra, pensamentos, e também, como não, poner limites em pessoas que alimentam uma vibração contrária, ok? Pois nada, muitíssimas graças, eu queria compartilhar isso, senti meu coração de hacerlo, que considero também que é importante não somente dar informação enfocada, mas também poder compartilhar o que sinto, o que vivo e o que percebo, vale? Muitíssimas graças, um forte abraço e até o próximo vídeo, tchau!